Vincent van Gogh foi um dos artistas mais intensos e incompreendidos da história da arte. Nascido na Holanda, no ano de 1853, ele teve uma vida marcada por inquietação, solidão e uma necessidade profunda de se expressar por meio da pintura. Van Gogh teve muita dificuldade em se adaptar às regras sociais de sua época. Mudava constantemente de cidade, de trabalho e de planos, e nunca se sentiu totalmente pertencente a lugar algum. Socializar não era fácil para ele, e isso refletiu diretamente em sua trajetória artística. Durante toda a vida, Van Gogh vendeu apenas uma única pintura, apesar de ter produzido mais de 800 obras entre quadros e desenhos. Seu estilo, marcado por pinceladas fortes, cores vibrantes e emoções expostas na tela, era visto como estranho e exagerado para o gosto do público e do mercado de arte do século XIX. Uma de suas obras mais famosas é A Noite Estrelada, pintada no ano de 1889, durante um período em que Van Gogh estava internado em um hospital psiquiátrico no sul da França. O céu em movimento, cheio de espirais e luzes vibrantes, parece quase vivo. A pintura não retrata a realidade como ela é, mas como Van Gogh a sentia. A pequena vila abaixo do céu transmite calma, enquanto o céu expressa turbulência, criando um contraste poderoso entre paz e caos. Noite Estrelada sobre o Ródano é uma pintura que mistura silêncio e encanto. Feita em 1888, ela mostra a margem do rio Ródano, em Arles, com o céu noturno cheio de estrelas refletindo na água. O artista usa tons profundos de azul para a noite e pontos de amarelo dourado para as estrelas e as luzes da cidade ao fundo. Esse contraste cria uma sensação quase mágica, como se a luz estivesse flutuando sobre o rio. As pinceladas visíveis dão um movimento à água e fazem a cena parecer viva. Diferente de outras obras mais intensas, aqui o clima é de contemplação e romantismo. A presença de um casal caminhando reforça essa ideia de intimidade e calma. Campo de Trigo com Corvos é uma das obras mais impactantes do artista e costuma ser vista como um retrato intenso de seus últimos dias. Pintada em 1890, a tela mostra um céu agitado, corvos em voo e caminhos que parecem não levar a lugar algum, tudo carregado de emoção e movimento. As cores fortes são uma marca registrada do artista. O amarelo vibrante do trigo contrasta com o azul profundo do céu, criando uma tensão visual que transmite inquietação e energia. As pinceladas grossas e rápidas fazem a paisagem parecer viva, quase pulsando. Uma curiosidade é que, por muito tempo, essa obra foi considerada a última pintura do artista, o que reforçou sua aura dramática, embora hoje os estudiosos saibam que ele produziu outros trabalhos depois. Mesmo assim, o quadro segue sendo um símbolo poderoso da forma como o artista transformava sentimentos intensos em cor. Vincent van Gogh pintou cerca de 35 a 37 autorretratos, produzidos principalmente entre 1886 e 1889, durante seus períodos em Paris e no sul da França. Essas obras mostram o artista em diferentes fases físicas e emocionais. Em alguns, ele aparece sereno e concentrado, em outros com o olhar tenso, quase inquieto. As cores intensas, os fundos vibrantes e as pinceladas marcadas revelam não apenas sua aparência, mas também seu estado psicológico. Van Gogh usava o próprio rosto por falta de dinheiro para pagar modelos, e porque o autorretrato lhe permitia experimentar estilos, cores e técnicas. Na arte, o autorretrato vai muito além de uma simples representação física. Ele funciona como um exercício de autoconhecimento, uma forma de afirmação da identidade do artista e um espaço para expressar emoções, conflitos internos e visão de mundo. No caso de Van Gogh, o autorretrato se torna quase um diário visual, onde cada tela registra não só o rosto do artista, mas sua luta interior, sua busca artística e sua relação intensa com a pintura. Autorretrato com a orelha enfaixada é uma das imagens mais fortes e simbólicas do artista. Pintada em 1889, logo após o episódio em que ele feriu a própria orelha, a obra vai muito além de um simples retrato. No quadro, o artista aparece sério, com o rosto pálido, a orelha enfaixada e roupas pesadas, transmitindo um clima de fragilidade e tensão. As cores frias, como o verde e o azul, reforçam essa sensação, enquanto as pinceladas marcadas mostram que a pintura ainda era, para ele, uma forma de se manter de pé. Esse autorretrato funciona quase como um desabafo visual. Em vez de esconder a dor, o artista a coloca na tela, encarando o próprio sofrimento de frente.
O quarto em Arles mostra um espaço simples, mas cheio de significado. Pintada em 1888, a obra retrata o quarto onde o artista viveu na chamada Casa Amarela, no sul da França. E um detalhe importante: não é um quadro só. O artista pintou 3 versões da mesma cena, com pequenas variações de cor e detalhes. À primeira vista, parece apenas um quarto comum, mas tudo ali foi pensado para transmitir uma sensação de calma e descanso. As cores fortes e chapadas chamam a atenção. O azul das paredes, o amarelo da cama e o vermelho do chão não seguem a realidade, mas ajudam a criar clima e emoção. As linhas tortas e a perspectiva meio estranha dão ao ambiente um ar instável, quase como se o espaço refletisse o estado emocional do artista naquele momento. Mais do que mostrar um quarto, a pintura fala sobre solidão, intimidade e a busca por equilíbrio. Os Girassóis não é apenas um quadro, mas uma série de pinturas feitas por Vincent van Gogh, principalmente entre 1880 e 1889, quando ele vivia em Arles, no sul da França. Sim, são vários quadros, alguns com girassóis em vasos e outros com girassóis cortados sem vaso espalhados pela composição. Nessas obras, o artista transforma uma flor simples em algo cheio de energia. O amarelo intenso, quase exagerado, vira protagonista e mostra como ele usava a cor para expressar emoção, não só para representar a realidade. As pinceladas grossas e visíveis dão movimento aos girassóis, fazendo com que pareçam vivos, vibrando na tela. Van Gogh pintou essa série pensando em decorar a Casa Amarela, onde esperava receber o pintor Paul Gauguin. Para ele, os girassóis simbolizavam amizade, luz, alegria e também a passagem do tempo, já que algumas flores aparecem murchas. Hoje, esses quadros estão entre as imagens mais famosas da história da arte e ajudam a entender por que Van Gogh revolucionou a pintura com cor, emoção e intensidade. Os Comedores de Batata é uma das primeiras grandes obras do artista, pintada em 1885, quando ele ainda buscava seu estilo. Diferente das cores vibrantes que ficariam famosas depois, aqui o clima é escuro e pesado, quase terroso, combinando com a vida dura dos camponeses retratados. O quadro mostra uma família simples reunida à mesa, dividindo uma refeição básica de batatas, iluminados por uma única luz. O artista queria mostrar a realidade crua do trabalho no campo, pessoas que viviam do próprio esforço, com mãos calejadas e rostos marcados pelo cansaço. Nada ali é bonito no sentido clássico, e essa era justamente a ideia. Mesmo sem o amarelo intenso e o azul vibrante que viriam depois, a obra já revela algo muito forte: o interesse do artista por gente comum e por temas sociais. Os Comedores de Batata ajuda a entender de onde ele partiu e como evoluiu até se tornar um dos pintores mais expressivos da história da arte. A Igreja de Alvers é uma obra que chama a atenção pelo clima meio estranho e ao mesmo tempo fascinante. Pintada em 1890, ela retrata a igreja da pequena cidade de Alvers-sur-Oise, onde o artista passou seus últimos meses. Em vez de mostrar o prédio de forma certinha e realista, o artista distorce as formas. As paredes parecem ondular, o céu é de um azul intenso e o caminho ao redor da igreja cria uma sensação de movimento. As pinceladas marcadas fazem a construção parecer quase viva, como se estivesse respirando. O mais interessante é que a igreja não passa uma sensação de tranquilidade. Pelo contrário, ela parece instável, inquieta, refletindo o estado emocional do artista naquele momento. A Igreja de Alvers mostra como ele transformava lugares comuns em imagens carregadas de emoção, usando cor e forma para expressar sentimentos profundos de um jeito direto e impactante. Amendoeira em Flor é uma obra cheia de leveza e esperança. Pintada em 1890, ela mostra galhos de uma amendoeira cobertos de flores claras, se destacando contra um céu azul vibrante. É uma pintura que passa calma, quase como um respiro dentro da trajetória intensa do artista. Diferente de outras obras mais carregadas de emoção, aqui o clima é de renovação e começo. As flores representam a chegada da primavera e também um momento especial da vida do artista. O quadro foi feito para celebrar o nascimento de seu sobrinho, filho de seu irmão Theo. As cores suaves, os contornos marcados e a influência da arte japonesa deixam a composição elegante e simples, mas muito expressiva. Amendoeira em Flor mostra um lado mais delicado do artista, provando que sua obra não fala só de dor, mas também de afeto, esperança e novos começos.
Ao longo de sua vida, Vincent manteve uma relação profunda e afetiva com seu irmão mais novo, Theo Van Gogh. Theo foi seu maior apoiador emocional e financeiro, acreditando em seu talento quando quase ninguém mais acreditava. As cartas trocadas entre os dois revelam uma relação marcada por carinho, confiança e admiração. Theo não apenas ajudava Vincent a sobreviver, mas também o incentivava a continuar pintando, mesmo nos momentos mais difíceis. A vida de Van Gogh chegou a um fim trágico no ano de 1890, quando ele morreu aos 37 anos de idade, após um tiro no peito. Até hoje, sua morte levanta debates entre estudiosos, mas o fato é que ele partiu sem saber o impacto que sua arte teria no mundo. Pouco tempo depois, profundamente abalado pela perda do irmão, Theo também faleceu, encerrando uma das relações mais intensas e comoventes da história da arte. Foi somente após a morte de Vincent que sua obra começou a ser reconhecida. E isso aconteceu graças a uma mulher fundamental nessa história, Jo Van Gogh Bonger, sua cunhada. Viúva de Theo, Jo dedicou sua vida a organizar, preservar e divulgar as pinturas e as cartas de Van Gogh, lutando para que sua arte fosse finalmente vista e valorizada. Hoje, Van Gogh é símbolo de sensibilidade, luta e expressão emocional. Sua história nos lembra que nem todo talento é reconhecido em seu próprio tempo. Mas quando é, pode atravessar gerações e transformar a forma como vemos o mundo. Museu Van Gogh Amsterdã. O Museu Van Gogh foi inaugurado em 1973, a partir do projeto do arquiteto Gerrit Rietveld e teve sua ampliação concluída em 1999, com uma nova ala assinada por Kisho Kurokawa. O espaço abriga a maior coleção de obras de Vincent Van Gogh no mundo, reunindo pinturas, desenhos e cartas do artista. Atualmente, o museu recebe em média entre 1.600.000 e 1.700.000 visitantes por ano, sendo um dos museus mais visitados da Holanda e referência mundial em arte moderna.